Olá, boa tarde. Mais um 40 mais estou com elas. Raquel Fonteles aqui com vocês, junto com a Carmen Leonel, para mais um programa maravilhoso. Hoje estamos com uma convidada maravilhosa, né, Carmen, para falar aí de força capilar, não é isso? Olha, gente, boa tarde, meus ouvintes e minhas empreendedoras. O ano está acabando. Como é que estão os negócios de vocês? Queremos saber como é que estão as coisas, né, Raquel? Sim. Lembrando que agora nós temos uma parceria que vocês também podem mandar para a gente correspondência, que é o Consulado da Mulher. E hoje, realmente, eu estou com uma mulher linda. Além dela ser linda, ela é de uma inteligência. Bom, a pessoa que faz engenharia, eu bato muitas palmas, porque eu não tenho cabeça para isso. Por isso eu fui para humanas, viu? Hoje a gente está trazendo aqui a Patrícia Antônio. Ela empreende no autocuidado. Pensa que autocuidado é só passar batom? Ah, ah, ah! A importância do correto tratamento capilar, buscando saúde, beleza e principalmente autoestima. Patrícia, seja muito bem-vinda. A gente estava muito ansiosa por essa vinda sua ao programa. Para nossos ouvintes saberem, nós, antes de iniciarmos esse programa, batemos um papo de mais ou menos 40 minutos, gente, porque são três professoras, três educadoras e três mulheres potentes, empreendedoras que estão aqui para brilhar. E vocês vão brilhar com a gente, não é isso? Seja muito bem-vinda, Patrícia. Professora Carmen, muito obrigada. Raquel, obrigada pelo convite. Ouvintes, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, participando desse bate-papo maravilhoso, porque a saúde, a beleza e a autoestima formam um triângulo e que nós precisamos sempre buscar entender. Não apelos apenas assim de marketing ou de promessas, mas aquilo que de fato os produtos entregam. E hoje eu venho quebrar alguns paradigmas aqui, professoras. Gostamos disso, hein, Raquel? Oh, Gostamos disso. ainda mesmo, Patrícia, eu queria aproveitar já para falar das palavras da Carmen, as minhas palavras, porque realmente uma mulher que bonita, inteligente e de exatas, tem muito a dizer aqui, então o programa vai prometer muito, né? Já está prometendo muito. Pode entregar já. Olha, começa entregando tudo, Patrícia. Quem é a Patrícia na fila do pão? Adoro usar essa expressão. Ei, professora, vamos lá, eu vou fazer uma visão da Patrícia quando ela era pequenininha, mas bem rápida. Eu adorava matemática e química. Então, fui buscar a engenharia pela matemática e a química pela química. E nessa trajetória, dentro desses 5 anos de estudo em engenharia química, eu consegui já buscar bastante a experiência prática no laboratório, onde eu adorava ficar no laboratório. Depois de formada, já trabalhando na área, fui fazer meu mestrado, depois meu doutorado, depois meu pós-doc, eu fiz na Universidade de São Paulo, tudo na área cosmética. Por quê, professora? Porque no passado, o cosmético ele tinha um objetivo, um único objetivo, o embelezamento. Era só você passar e ficar bem. Mas com a evolução do tempo, o avanço da tecnologia, os cosméticos me fascinaram porque eu começava a enxergar, um shampoo não é só para limpar o cabelo, pode ter outros atributos. Um sabonete facial não vai limpar só o rosto. Por que não ele pode hidratar o rosto além de limpar e nutrir a pele? Então eu fiquei fascinada por isso, professora. Então, dessa trajetória toda, eu estou há 26 anos na área cosmética, né, desenvolvendo formulações para pequenas, médias, grandes empresas. E hoje, né, esse ano, 2025, basicamente no mês do meu aniversário, eu resolvi vestir a camisa do empreendedorismo
Eu criei a marca Inovax com as pessoas. Olha, professora, que eu fiz. Eu criei um forms, nós aplicamos uma técnica chamada naming para chegar em alguns nomes, e aí as pessoas que me ajudaram a escolher o nome Inovax. Foram 450 pessoas numa pesquisa. Qual o nome que você gosta mais? Eram 6 nomes, e aí patenteei a marca, comecei a trazer as formulações de tratamento capilar. Por quê? Não, o cosmético, ele tem mais do que uma única função. Então, ele pode fazer, assim, diversas aplicações, e a minha missão, professoras, é trazer a inclusão social dentro desses produtos. A minha missão é fazer com que muitas pessoas usem produtos cosméticos que entregam de verdade, que tenham preço acessível, que elas tenham ativos de qualidade, né, que elas não sejam enganadas só por um simples bonito rótulo. Que o que se declara no rótulo é o que está aqui dentro do produto e que ela enxergue o resultado imediatamente, na primeira aplicação. Ou seja, Raquel, ela não veio para esse mundo para vender gato por lebre. Porque assim, ela põe a mão na massa, porque ela faz a formulação química. É a massa mesmo, ó, professora. A massa não cai, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, eu vou ter que fazer duas analogias aqui. Ela está fazendo a mesma apresentação do sorvete do Chiquinho. Não sei se vocês já compraram no Chiquinho. Quando eles entregam para a gente o sorvete, eles fazem exatamente isso. Eles viram para a gente ver a consistência do produto. Ele não cai. Não cai. Exatamente isso, gente. Tem uma coisa interessante, Patrícia, que você falou. Eu não sou de citar certos nomes de empresas, até por uma questão ética, mas eu vou citar como parêntese aqui, como exemplo do que eu estava debatendo em sala outro dia com os meus alunos, tá? Inclusive, um beijo para a minha turma do 6º semestre de Publicidade e Propaganda, lá da UNG, Guarulhos. Estávamos debatendo em sala exatamente sobre a questão da qualidade em alguns produtos e em uma aula voltada para comportamento de consumidor, estávamos falando sobre a qualidade de produto referente a posicionamento de mercado e penetração de mercado. E aí nós estávamos falando de uma marca que vocês bem conhecem, chamada Jacques Janine, que muito renomada, né? Assim, já foi muito mais. E que recentemente eles lançaram uma linha popular de preço acessível que você encontra nas lojas de perfumaria. E que unânime, isso eu falo unânime, porque eu também consumi, eu como consumidora tenho propriedade de fala. Todas as pessoas que eu pesquisei, porque eu fiz pesquisa também, falaram a mesma coisa, de que o produto ele não era condizente ao que ele estava prometendo, a nível da qualidade, a nível da entrega que ele estava prometendo, da hidratação. Todos falaram a mesma coisa, que deixava o cabelo ressecado, que não hidratava, e aí vinha sempre o mesmo questionamento. Nossa, mas eu esperava mais por ser um produto renomado, por ser um produto de mercado. E aí você entrou numa questão bem interessante que eu não tive como não entrar nesse exemplo. Porque é exatamente o não vender gato por lebre, né? Exatamente. E eu vou te dizer, professora Raquel, o porquê que eu criei Inovax, respondendo à pergunta da professora Carmen. Da onde saiu essa ideia, não é, professora? Porque eu sou uma professora universitária, sempre trabalhei dando consultorias, né, com as empresas, então estava tanto na área acadêmica quanto na área industrial e estava tudo bem. Porque, gente, eu acabei recebia algumas propostas de trabalho por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui, super força e crescimento. E aí eu preciso de alguns ingredientes para que a força e o crescimento aconteçam na pessoa que vai usar o produto.
E muitas reuniões, as pessoas falavam, mas esse ingrediente você pode colocar 0,01%. Falava, gente, mas isso não vai fazer nem cócega no folículo capilar, que é onde esse ativo, que é a vitamina B7, atua. Não, mas o consumidor não lê rótulo, o consumidor nem vai saber. E o preço sobe, porque são ativos de alta performance. Então, Raquel, eu me frustrei, sabe? Porque eu falo para os meus alunos exatamente isso. Gente, quando vocês assinam uma responsabilidade técnica, e eu sou engenheira química, e toda a minha responsabilidade como profissional no mercado cosmético, eu tenho que. O que eu falo é o que eu assino. E então, foi aí, Raquel e professora Carmen, que eu resolvi criar a Inovax, para eu entregar, né, aquilo que de fato eu acredito, com muita ética, com profissionalismo, e eu sei o quanto custa um projeto de um produto, então eu poderia de verdade cobrar até mais, mas eu não faço isso. Eu coloco o valor, como eu te falei, dentro da questão do mercado, que a gente tem que fazer conta para sobreviver, mas que todas as pessoas que já consumiram os meus produtos, professora Raquel e professora Carmen, falaram assim: custo-benefício nota 10. Então, e no meu Instagram, todas as pessoas que deram depoimento são clientes que usaram, e eu sempre peço o feedback, o que você achou, né? Então, nós temos ali várias pessoas colocando o seu ponto de vista positivamente, e isso me deixa muito feliz. Legal. Patrícia, eu queria fazer uma outra pergunta, indo para uma outra linha agora, porque a gente já está apaixonada pelo Inovax. Ó, é assim, tá vendo? Aqui é um cabelo black, os brancos já estão querendo aparecer, mas eu acho que é um charme. Não vou pintar, por enquanto. Quando eu vou cortar o cabelo, né, invariavelmente meus cabeleireiros falam assim: você foi quantas vezes na fila do cabelo quando você nasceu? Porque cada vez que eu vou cortar o cabelo saem 3 perucas, né? E assim, eu não tenho, obviamente, problema capilar. Mas o problema de pessoas desse tipo de cabelo, que meu cabelo ele é grosso e encaracolado, né? Sim. Ele não é aquele crespo que as pessoas chamam de cabelo duro. Não, não é. Ele tem maleabilidade, né? Enfim, eu consigo enfiar o pente nele e pentear, né? Mas eu transpiro muito pela cabeça. Sim. E eu preciso, obviamente, para manter o meu cabelo com essa maciez, que eu enfio o dedinho aqui, e que eu, quando passo o meu creme, eu modelo com creme, eu tenho que lavar a cabeça todo dia ou a cada 2 dias. Porque senão Sim. começa a me coçar o cabelo, porque vai criando aquela. Não sei se eu posso chamar de caspa, porque eu também não sei direito denominar o que é caspa. É falsa Mas. caspa, professora. Ah, Chama-se falsa beleza. caspa. Ó, Raquel, hoje, olha, quem perder ou quem quiser, indica para amiguinha o programa de hoje, gente, porque é tão importante a gente cuidar dos cabelos, das unhas. Às vezes eu brinco com a Raquel, porque a Raquel às vezes ela fala: não põe, não vou dar o link do programa porque eu estou pintando as unhas. Mostra a unha, Raquel. E eu não mostro as minhas porque eu não faço a unha, ó. Olha lá, Raquel, ó. Tem tudo aqui, professora. Gente, para quem não está vendo a imagem, ela acabou de mostrar a linha de esmaltes. Vocês estão achando que é um programa só que nós vamos fazer? Ha! Então eu queria entender assim, esse produto capilar que você tem, para esse tipo de cabelo, você tem a linha adequada para a conservação, para o tratamento capilar desse tipo de cabelo? Tem, professora, é assim. Cada cabelo é uma história e cada pessoa tem uma questão orgânica, a questão do sono, da alimentação, tudo isso, a ingestão de água, tudo isso influencia também. Não é só passar o produto.
Eu falo que é sempre um conjunto de informações que a gente sempre tem que pensar como formuladora para fazer um projeto para esses tipos de cabelo. Então, para o seu cabelo, eu tenho uma linha de cachos, professora, que ela vai tirar a oleosidade dessa raiz. Porque assim, o cabelo cacheado, pensa numa mola, a molinha bem apertadinha. Então, quando a gente estica a mola, esse cabelo ele é longo, ele é comprido, ele é um fio grosso, então ele tem estrutura. Então, esse meu kit de cachos, ele traz essa recomposição desta estrutura e ele também atua nos grisalhos, porque eu coloquei ativos também que transformam esse grisalho, mantendo a cor dele original, não aquele tom mais amarelado que acontece. E, professora, a falsa caspa é um ponto importante que eu quero deixar aqui, é que assim, quando a gente monta, eu vou mostrar só um exemplo, professora, um kit profissional de salão de beleza, porque esse é 1 litro e 1 quilo. Então, quando eu indico um shampoo e uma máscara, são da mesma linha, shampoo e máscara. O que não é legal é você usar um shampoo de uma linha, um condicionador de uma linha, por exemplo, liso máximo, um creme de uma linha de cachos, porque quando a gente formula o balanço entre shampoo, condicionador e máscara, as cargas, o balanço elétrico que fica na nossa cabeça, porque o que faz embaraçar são cargas elétricas. Então, e o excesso de enxofre. Enxofre um átomo da tabela periódica que quanto mais enxofre a gente tem, que são os grupos cistinas e cisteínas, mais enroladinho vai ficar o fio. Então, professora, nesses produtos a gente faz todo esse balanço. Então, assim, e tudo começa pelos protótipos. Tudo começa assim, ó, com um exemplo pequenininho, e aí a gente testa, vamos melhorando as fórmulas. Aí, no laboratório, fazemos os testes de controle, segundo a Anvisa, a gente segue todas as orientações da Anvisa. E se tudo ok, a gente escala para quantidades grandes, toneladas, e assim vai. Mas, professora, temos sim, e cada caso é um caso. E a falsa caspa é o excesso de produtos que a gente, às vezes, utiliza uma marca de uma coisa, uma marca de outra, não lava direito, não tira todo o produto e aquilo se acumula. E isso, ao tempo, professora, causa queda capilar. Então, tem muitos casos de queda capilar que vem dessa falsa caspa. Então, a gente tem que ficar de olho, gente. Olha, todo mundo que estiver assistindo aqui, olho aberto, porque o tratamento é um passo a passo. Eu vou te contar uma coisa. Eu estive ontem num programa onde uma das pessoas entrevistadas é uma mulher trans que ela faz front laces. Sim. E ela começou a fazer front laces pela necessidade dela pós-câncer, pós-queda de cabelo, que ela falou que foi lá na quimioterapia, ela descobriu que a mulher ela pode estar com esmalte, batom, banana, mas que quando ela perde os cabelos, ela perde tudo, A identidade, tudo, a professora. identidade. E isso bateu muito forte, sabe? Assim, porque é a primeira coisa, né, que a gente, quando olha no espelho, a gente quer ajeitar. A gente corta o cabelo, a gente quer ajeitar o cabelo. Que corte eu vou fazer? Porque é a nossa identidade. Se eu Sim. não É a tiver de nossa. batom, se eu tirar o óculos, o meu cabelo continua falando quem sou eu. E aí eu não Exatamente. me, é assim, eu não consigo me imaginar careca, digamos assim, né? E eu imagino o sofrimento que isso deve causar, né? Agora, nós estamos falando aqui com empreendedoras, né, Patrícia? E nós temos algumas empreendedoras, algumas nós até já entrevistamos, duas foram alunas da Raquel no Sebrae. Uma é uma ouvinte nossa. Raquel, temos novidades. Daisy Fernandes, bolos, doces e sobremesas, está lançada no Nossa mercado. próxima convidada para apresentar a marca dela aqui no 40 Porque Mais ela Sustentabilidade. já deu uma entrevista, Patrícia, dizendo o quanto o nosso programa foi incentivador para que ela voltasse a pensar em empreender com os doces dela. Ela saiu da empresa onde ela estava trabalhando
E assim, vou contar para vocês, amanhã vocês vão ver, talvez, uma árvore de Natal de brigadeiro. Nossa, uau, parabéns. Nossa, que delícia. Parênteses. Fechado esse parênteses, essas mulheres que lidam com cozinha, elas têm que usar aquela touquinha, Pouquinho assim. certo? As que trabalham com doces, salgados, marmitas, e são muitas empreendedoras que nos ouvem aqui que são desse mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cabelo que passa, tem a touquinha, mas você faz Tem fritura, tudo. você cozinha, tem aquele vapor que, queira ou não, aquele vapor penetra, né, na touquinha. Sim, E elas não sim. vão lavar o cabelo todo dia, porque também vamos combinar que você acorda 5 horas da manhã cozinhando e vai dormir meia-noite morta, né? Exatamente. Como é que você Professora, enxerga esse, isso? esse exemplo que você me deu aqui, você sabe que foi um dos meus. Eu fui testando vários públicos. E a Nina do Acarajé, que vai lá na associação, ela é minha cliente. E eu perguntei para ela, Nina, como que você faz com o seu cabelo quando você está fritando o seu acarajé? E aí ela foi me contando o que acontece com o cabelo, que fica cheirando óleo, que fica oleoso, que ela sente depois assim até um mal-estar, porque fica com a touca, porque aquilo esquenta. Então, professora, eu pensei nesse público também. E a Nina, inclusive, já está no meu Instagram com o depoimento do produto que ela usou da minha linha, que é uma ampolinha mágica, professora. O que que essa ampolinha faz? Eu vou mostrar num próximo programa aqui algumas demonstrações. Se vocês quiserem, já me Ah, convido porque para aí a gente vai para o YouTube e no YouTube a gente faz um tutorial com você sensacional, né, Raquel? Obrigada. Então, essa ampolinha, professora, é 1 ml desse produto que eu desenvolvi, 2 de água, você mistura assim num copinho, vira uma máscara hidratante. Ele vira um produto com uma textura assim, como essa aqui, professora, ó, fica um creme assim. E aí ela pega e passa no cabelo esse produto e põe a touquinha. Então, quando ela vai tirar no final do dia, Ah, o cabelo dela não está com aquele óleo, está hidratado. E se ela quiser dormir com aquele produto para hidratar para o dia seguinte, pode, ou ela lava o cabelo. Ela usou, professora, ela amou a proposta da ampolinha. olha isso, Raquel. O que Que legal. falar sobre isso, hein, Raquel? Que legal. A gente Ela está é uma falando. alquimista. Não, a gente está falando aqui de várias validações que ela tem do produto dela. E isso é ótimo, né? Porque a gente está vendo um produto literalmente em ascensão aí, né? O céu é o limite. É, E aqui, hoje, agora, nós vamos falar como as marqueteiras do pedaço. Você sabe que eu e Raquel temos as nossas consultorias, ela tem a RFT Soluções Aqui, Criativas. ó. E eu tenho a Trade, que eu não sou chique que nem ela, para ter atrás ali o Inclusive, cenário. eu segui você agora lá na Inovax Cosméticos. obrigada, muito E obrigada. Já aí já eu a sigo você. nossa contribuição é a sua construção do posicionamento da sua marca. Sim, E eu queria professor. muito parabenizar você por você ter começado a sua fala trazendo uma expressão de marketing, de branding, que é naming, que a pesquisa, a elaboração, a concepção do nome de uma marca. Que ela Sim. não vem num sonho que você deitou no travesseiro. Ai, sonhei com Inovax, eu quero essa marca. Ah, eu vou colocar o nome de Júnior porque é o nome do meu filho e vai dar certo. Gente, é pesquisa, é ter validação, que é o que a Raquel acabou de falar. Você validou esse nome. Você tem validado a eficiência e a eficácia dos seus países. Então, você cuidou primeiro do seu mix mercadológico. Não é isso, Raquel? Sim, oh. E aí, o seu posicionamento ele é claro. Os seus públicos-alvo,
o básico, o intermediário e o principal também estão muito claros, porque o seu público-alvo principal são as mulheres que precisam cuidar da beleza da saúde capilar, mas você Sim. tem também um público que é o público dessas empreendedoras que precisam trabalhar para sustentar as famílias, para ter os seus próprios negócios e que tem que cuidar também da autoestima, da sua beleza, porque no final das contas, hoje, ao final da sexta-feira, elas também têm o direito de estarem lindas, belas e aproveitarem o sextou. Exatamente. E, professora, eu vou fazer um complemento aqui. Eu, né, como usuária de cosméticos e hoje empreendendo na área, eu fui buscar algumas dores que eu tinha e que hoje eu não quero ter como empreendedora para oferecer isso para os meus clientes. Então, por exemplo, quando um cliente meu compra um produto, ele já tem um atendimento pós-venda, porque todos os meus produtos, professora, tem esse selinho, que é o selo da Inovax, que vai para o meu site, que tem meu telefone, que a pessoa pode me acionar, pode falar comigo, tirar as dúvidas, como eu uso isso, como eu uso, né, como que eu aplico a quantidade, enfim. E assim, professora, esse acolhimento não existe assim em nenhuma marca. Você não pega um telefone e fala com um formulador da linha a qualquer momento. Então, esse acolhimento eu ofereço para todas as pessoas, para trazer mesmo essa inclusão, sabe, professora? De dar acesso à informação. Por exemplo, trabalho com salões de beleza também, que eu tenho a linha Home Care, que é essa que você vai usar amanhã, que eu vou levar para você lá na reunião, e a linha de salão. Quando eu vou visitar um salão, eu sou questionada, mas por que eu tenho que usar uma marca que eu não conheço? Quem é Inovax, perto de grandes marcas, sem a gente citar nome? Eu sempre respondo assim, é uma marca nova, brasileira, que tem uma pessoa aqui, que é a engenheira responsável do projeto, e eu vou mostrar para você um pouquinho do que eu tenho, né, de conhecimento, de aplicação, da ciência, dos ativos, da performance que o produto entrega. E aí, um salão, especificamente, sem a gente citar nomes aqui, falou assim para mim: puxa vida, desculpa que eu pré-julguei você, achando, né, que você estava aqui só apenas sendo fazendo uma venda comum, e eu não imaginava toda a sua história, tudo que você carrega dentro dessa sua persistência em querer trazer aqui para o meu salão. E hoje esse salão tem só Inovax, professora, porque Olha só que tudo! eu vou falar o nome aqui, é o senhor Washington, lá do Salão Sempre Bela, já falei, lá de São Bernardo. Ele é um senhor maravilhoso, um cabeleireiro Fez um nota 10. merchan para ele. Olha, o senhor vai ter que pagar para ela esse royalty, hein, desse merchan. Eu queria fazer um parênteses aqui. A gente consegue perceber muito claramente que, além do seu posicionamento muito claro, o seu discurso também está muito alinhado com esse posicionamento, quando você se coloca muito acessível a essas empreendedoras, a esse perfil de mulheres e de pessoas que você quer atender. E isso é muito claro. Hoje pela manhã eu estava, enquanto eu me maquiava, me ajeitava para trabalhar, eu estava olhando ali a timeline, rodando ali o celular, e aí me chamou a atenção um post da cantora Simone Mendes, acho que é Simone Mendes, que ela recebeu na casa dela, nunca vi nenhum artista fazer isso, ela recebeu na casa dela um grupo de fãs para um café da manhã, numa mesa que ela colocou. Eu nunca tinha visto nenhum artista fazer isso, nenhum. Não estou falando aquilo que é certo ou errado, o que eu estou falando é que isso foi um gesto que me chamou a atenção. A gente está falando de um gesto bonito, a acessibilidade, a gente está falando de uma ponte com a marca, porque ela, enquanto artista, enquanto pessoa, ela é uma marca também. Uhum. Então, a gente está falando de um trabalho que está sendo feito ali o tempo inteiro. Então, no momento em que você
bate na porta de uma empresa para demonstrar o seu produto, e que ele vê você como uma, entre aspas, simples vendedora, e quando você quebra o tabu, que ele tem por detrás tudo isso, toda essa bagagem, e você desconstrói esse paradigma, esse estereótipo que ele já tem pré-estabelecido a seu respeito, ele passa a perceber aí outros valores. E aí é onde entra aí esse seu discurso mais percebido, esse seu posicionamento com mais força. Isso é muito interessante para o empreendedor ou empreendedora que está querendo se posicionar e ganhar mercado. Pode colocar, Carmen. Eu vou colocar. Nós já batemos 30 minutos de programa. As nossas ouvintes já ficam esperando. A Carmen não vai avisar hoje os 25 minutos. Gente, não deu tempo, não. Porque não dava para cortar. Professor, eu preciso agradecer ao professor Leão, porque eu só estou aqui por ele. Ele que me incentivou, né? Eu fui para a associação, que foi o que me trouxe abertura de tudo isso que eu estou conquistando hoje, que eu ainda vou falar amanhã, se eu puder, tiver lá um tempinho, para fazer esse discurso. E em alguns momentos, esses nãos que eu levei me deram mais força para continuar. E a Maite também foi um dia da palestra da Maite, da mãe dela. Um dia antes eu tinha tomado um não bem forte e eu não estava bem aquele dia, mas eu fui lá na palestra, falei, ela percebeu, e aí eu falei, Maite, o que você falou aqui da Alice dos Países das Maravilhas, que foi o tema que ela falou, Alice no foi País assim, das Empreendedoras. das Foi lindo. empreendedoras, desculpa, Alice, e aí me trouxe um gás, e eu falei isso para ela, queria também agradecê-la, porque, assim, são momentos, são anjos da guarda na nossa vida, que como você, a professora Carmen, a Raquel também, estão me dando essa oportunidade de falar da minha marca aqui, e, assim, é algo, para mim, maravilhoso, é um momento Imagina. especial. Estou muito feliz, professoras, obrigada de Patrícia, coração. você nos fez muito feliz hoje também. Eu quero começar a encaminhar, porque a gente faz assim, a gente começa a encaminhar o encerramento e depois o Walter, que é o nosso chefe idealizador da rádio, ele que se vire nos 30, porque a gente bate nos 40 minutos. Aí é assim, quando é que, Raquel, nós não estamos falando de feminismo aqui, porque eu e a Raquel somos totalmente contra esse tipo de... Mas é assim, quando que a gente ia ter aqui uma mulher loira, linda, que pode erguer a cabeça e falar: sou engenheira química, pós-graduada, dona de uma... É dona não, né? Eu sou idealizadora, criadora e CEO da minha própria marca de cuidados capilares e cosmética capilar. Há 20 anos atrás, vamos combinar, Patrícia, isso era possível? Não era, professora. Eu, Não eu era. falava para os meus alunos, eu dava uma aula de projetos, sempre dei essa aula de projetos. E eles me falavam assim, professora, você fala tanto, mas por que você não abre a sua empresa? Isso eu escutei, olha. E você deve ter sido também uma intraempreendedora pelas empresas por onde você passou. Sim. E aí você vai captando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e dá aquele medinho, mas você enfrentou esse medinho e você busca nas suas relações, e a gente vai reafirmar aqui, né, Raquel? Sim. Alguns grupos de networking não servem para nada, a não ser que você pague aquele café para ficar lá e não gerar negócio, que as pessoas no fim só foram lá para tomar café. Vamos falar a verdade? Poucos grupos de networking fazem essa continuidade que a gente tem essa possibilidade aqui de fazer, de trazer as pessoas para falar dos seus produtos, da sua marca, do seu negócio e assim gerar negócios, né? Então acho que nós todas aqui hoje saímos ganhando com a sua presença. E eu ia terminar a minha fala assim, ela é
loira, linda, engenheira, pós-graduada e é de uma humildade que só as pessoas que estão no mundo para transformar conseguem. Muito obrigada, Patrícia, por hoje. Obrigada, professora Raquel. Fiquei emocionada com as suas palavras, porque não é fácil, né? Eu tenho uma história assim. Um dia a gente vai conversar bastante, mas era para eu ser uma mulher, professora, deitada numa cama, porque eu perdi meus pais na Covid juntos no mesmo dia. Eu perdi meu emprego de 24 anos quando houve aquela transformação, né, que eu já contei um pouquinho para vocês. E foi uma transformação atrás da outra, e eu tive que me reerguer 2021, 2022, 2023. Aí, hoje estou aqui, professora. Então, obrigada pelos seus elogios, pelas suas palavras. Eu agradeço a minha filha, Marina, meu Rafael, meu parceiro, porque eles também estão na minha ponte aqui me ajudando, e eu não faço nada sozinha na minha vida. A gente tem vocês, tem os colegas, tem as pessoas, tem os anjos que eu falo, eu tenho os meus filhos acadêmicos que estão comigo, me ajudam na Inovax, professora. Tem vários engenheiros comigo pensando no projeto da Inovax. O e-commerce foi feito pelo meu ex-aluno, a minha embaixadora que você conheceu é a Giovana, aquela lindíssima, é minha ex-aluna. Então, os filhos acadêmicos ficam do lado da mãe. Isso é o que mais a gente quer. Eu tenho uma filha acadêmica, porque eu não falei para você. Raquel foi minha aluna no curso de Design e Negócios da Moda. Anos depois, ela foi minha aluna no MBA de Marketing e Vendas. E acho que um ano depois que ela terminou o MBA, eu fui lá e falei: Vamos dar aula, senhora Raquel? Tá Ai, que pronta? legal. Ela: Parabéns. Não, eu não estou pronta. Será? Você está pronta e eu vou trazer você para dar aula. E ela foi uma das melhores professoras que nós tivemos no curso, contra muitas pessoas que falam: Não, mas ela não tem voz para dar aula. E ela mantinha aqueles alunos ali na sala, com respeito, com conteúdo. Porque você não precisa ter voz, você precisa ter conteúdo. Você precisa Sim, saber e gostar do que você faz e fazer as coisas com propósito. E agora ela me tirou de uma situação, de um estresse que eu passei, de uma situação, né, da perda da minha mãe. E ela, no meio desse turbilhão, veio: Carmen, é que eu tô com a minha consultoria já tem alguns anos, agora veio uma multinacional, queria ver se você quer ser minha parceira. Olha isso. São os nossos parabéns. filhos da educação que a gente tem esse orgulho, sabe, de trazer junto, e agora eu estou muito orgulhosa porque eu sei que em breve ela vai me deixar nesse programa, porque ela tem um projeto lindo, que depois ela vai conversar com você e que eu quero muito que ela seja reconhecida pela pessoa que ela é e por esse projeto que ela também está criando. Às vezes as pessoas não compreendem muito bem, né? Não, mas como assim? Então, eu dou força, eu quero que ela coloque esse projeto para funcionar, porque esse projeto é a maior identidade dela. E ela vai entender isso quando o projeto estiver na rua. E ela vai ver o reconhecimento que ela vai ter. Que Então, maravilha. hoje foi essa potência aqui com você, com a gente, 3 educadoras, como eu falei no início. Agora eu vou deixar a Raquel falar, porque senão só eu falo. Não, eu queria só complementar, primeiro agradecer muito a Patrícia. Você tem muita coisa para compartilhar aqui. Eu não perguntei nem um terço do que eu queria extrair de você para os nossos ouvintes. Eu acho que a gente vai precisar chamar você de novo, sim. Já se prepara aí. É um prazer. Dei uma olhada aqui por cima no seu Instagram, adorei. Quero conhecer um pouco mais da sua marca, quero conhecer em que momento que você está aí também, de mercado, de marca, enfim.
Achei muito legal. O seu produto tem um potencial incrível pelo que você vem fazendo, galgando aí de estratégia, está muito no caminho, está muito legal. E o que eu queria falar, até a nível de compartilhamento e identificação, a sua fala aqui, todas nós, sem medo de falar, eu coloco para você, nós compartilhamos a sua fala. Todos nós lutamos e passamos pela mesma coisa, assim. Essa vida do ser empreendedora, do buscar, a gente vem desde a pandemia, né, Carmen? Assim, a nossa vida ela foi ladeira abaixo. Da pandemia para cá, a gente está tentando se reerguer. Tá difícil, desde a pandemia, parece que a coisa degringolou de um jeito, mas assim, como a gente é brasileira, não desiste nunca, e empreendedora, então, porque para ser empreendedora você tem que ser muito resiliente, e como a gente é, né? Então a gente não desiste mesmo. E como mulheres potentes que nós somos, com potencial criador assim imenso que nós temos um poder de alcançar, sim, coisas assim inimagináveis. Todas nós, dentro do seu know-how, da sua expertise. E uma coisa que você falou que é muito interessante, que eu falo sempre, ninguém faz nada sozinho. Todo mundo se ajudando, se compartilhando, sabe? Se ajudando da melhor forma possível. Então, queria muito agradecer a sua fala, parabenizar você pela sua iniciativa, pela sua empresa, pelo seu projeto. Está muito lindo, tem muito potencial, tem muito ainda para crescer. Eu vejo, assim, sem sombra de dúvida, assim, um potencial gigantesco para a sua empresa. Falando como uma boa profissional de marketing, assim como a Carmen, marketing e desenvolvimento. Então, eu vejo um potencial incrível. E eu creio e acredito muito que você ainda vai voltar aqui e vai falar que você está no outro patamar de empresa. Que seja assim, e que seja declarado, né, professora? Amém. Amém. A minha E olha, filha diz assim, vamos jogar para o universo. Né? Deixa aí os seus canais, como que as nossas ouvintes te encontram nas redes? Então, o meu canal é o meu site www.inovaxcosméticos.com.br. E o Instagram é Inovax, né, com X, Cosméticos, e aí vocês me encontram lá. Dentro do meu site tem a loja, tem informação, tem vídeo, tem antes e depois. No meu Instagram também tem bastante informação, tem algumas lives que eu tenho feito de conteúdo. Ontem mesmo eu falei sobre rótulo, fiz todo mundo ler um rótulo na minha live, coisa que a gente não lê. Eu vi um pedacinho da live. O pessoal falou, professora, meus alunos começaram a me escrever no WhatsApp. Eu vi só depois sua live, agora eu já estou lendo os rótulos. Falei, gente, leiam os rótulos. E assim, Raquel, fazendo um complemento agora, é assim, hoje a gente sabe que a internet tem muita coisa, né? Tem inteligência artificial vindo com tudo. Existe uma geração bem, assim, vindo com uma generalização muito grande, e nós precisamos estudar, ser especialistas, buscar cursos, buscar conhecimento. Não adianta repetir aquilo que o outro falou, como, por exemplo, olha, esse produto eu vou indicar para a professora Carmen. Não, esse não é o da professora Carmen. Cada um tem uma indicação, porque eu tenho a competência de falar isso, porque eu estudei isso. Eu fui buscar conhecimento, e não foi na inteligência artificial, porque ela não pensa por você. Os ouvintes que estão aqui precisam deixar isso assim, professora, eu vou deixar aqui para eles um conselho, professora Raquel e professora Carmen, porque os nossos ouvintes precisam buscar conteúdos de verdade, né? Instituições de ensino, Anvisa na área cosmética, nós temos a Associação Brasileira de Cosmetologia, nós temos vários canais que são
organizações da área cosmética. Então, não adianta você colocar no Google fórmula grátis, formule alguma coisa eu faço em casa. Gente, não façam nada em casa. Às vezes a gente, em redes sociais, a gente vê alguns vídeos assim, faz uma massa hidratante em casa, usa maisena, ovo. Gente, não, cosmético é ciência. A gente tem que saber o que a gente coloca na nossa pele, no nosso cabelo, o que a gente está fazendo para nós mesmos. Nós temos que ter autocuidado, amor próprio. E esse conhecimento, professoras, a gente não acha assim na internet como algo rápido. Não, eu sempre falo que estudar muda a pessoa. A transformação de um país, ela vem de uma sociedade que se prepara para aquele momento, estuda sobre aquele assunto. Então, gente, vamos quebrar aí os paradigmas, nada de receitinha caseira, vamos estudar, vamos fazer cursos. Se quem quiser me acessar no meu WhatsApp, eu indico cursos, viu, professoras? Os ouvintes que estão aqui podem me acessar, que aí eu faço a indicação de cursos bons, que a gente sabe que são nota 10. Muito bom, sensacional. Muitíssimo obrigada, Patrícia. Foi sensacional o programa de hoje. Gente, para acompanhar esse programa e muitos outros, é só você clicar na www.radioempreendedora.com.br às sextas-feiras, às 17 horas, aqui na nossa Rádio Empreendedora. E lembrando que aos sábados nós temos reprises às 19 horas e às terças às 8h30 da manhã, para quem perder, tá? A gente tem também um alcance muito legal, para que a gente costuma gravar, para quem quer ver aqui, né? Os nossos rostinhos, quer conhecer a gente, as nossas convidadas. E a entrevista de hoje, eles vão ver as embalagens dos produtos e vão ver o teste de cremosidade que ela fez com as mãos. Sim, né? Ela tirou e não caiu, consistência maravilhosa. Não cai mesmo, vou fazer de novo, hein, professora? Meu, ela colocou de cabeça para baixo o pote, ela é doida, gente. E não caiu. E tem produto aqui dentro, é só passar. Eu acho que ela fez o truque do Super Bonder, Raquel. Não, professora, ó, vou raspar aqui com uma espátula, ó. Vai ter que entrar no nosso canal do YouTube, @40mais, 40MAIS. Sextou com elas, vai no YouTube que é para ver isso, gente. Isso aí. E, professora, eu posso dar várias dicas lá depois. Será que sal faz mal para o cabelo? Será que fazer um rabo de cavalo quebra o cabelo? Amarrar o cabelo com a toalha, será que faz mal? Professora, tem muitas dicas, viu? Isso aí. Sigam também o nosso Instagram, @40mais sextou com elas. E toda sexta-feira estamos aqui para esses e outros conteúdos maravilhosos e super enriquecedores, com conteúdos voltados ao melhor nível do empreendedorismo feminino, não é não, Carmen? Afinal, 40mais sextou com elas, o programa que dá voz para as mulheres empreendedoras. Foi um prazer estar com vocês nessa sexta-feira. Vamos para cima, o mundo é das mulheres. Pronto, falei. Beijo grande, sextou, nos vemos. Até mais, gente. Até semana que vem. Gente, tchau, obrigada. 40 mais. Sextou com elas. Tchau, Tchau.